Eu só cheguei em casa, botei o tripé aqui, nem montei o computador, o estúdio ainda tá ali e tal. E falei, cara, eu preciso gravar um vídeo pra gente poder falar um pouquinho sobre os jogadores. E por que sobre os jogadores? Porque eu vou gravar um vídeo sobre a coletiva do Zubeldia, tá? Pode ficar tranquilo. Não vai ser react da coletiva, vai ser comentando mais a situação toda, porque não dá pra gravar um react sobre essa coletiva. Não dá pra normalizar essa derrota pro Vasco, tá? Essa derrota pro Vasco, da maneira como foi, da forma como foi, ela não pode ser normalizada. Ela não pode ser tratada como foi a derrota contra o Mirassol, como foi o empate contra o Sport, como foi a derrota pro Lanús, a eliminação da Sul-Americana, que também não poderia ser normalizada. Acho que tem... eu tomo muito cuidado com as palavras que eu uso aqui no Raiz Tricolor, né? Às vezes acabo errando, mas é o derrota histórica e tal. Eu tento tomar cuidado. Às vezes erro, mas no geral eu tento tomar cuidado. E obviamente essa derrota, ela não tá no rol das 3 piores derrotas pro Vasco, mas tá do século. Do século tá. Nesse século é difícil achar um jogo onde a gente foi mais humilhado do que nesse jogo contra o Vasco. Eu comparei no meu pós-jogo com 2018, um Fla-Flu que teve, já era o Flamengo de super investimentos. E era um Fluminense muito na merda. O Vasco não. O Vasco é considerado o inverso, inclusive. Muita gente considera que o Fluminense tem super investimento e o Vasco tá na merda. Não é real a situação no geral, né? Mas financeiramente o Fluminense tem mais do que o Vasco nesse momento. Recurso, o Fluminense tem mais do que o Vasco nesse momento. Elenco, o Fluminense deveria ter mais do que o Vasco nesse momento. Depois do jogo, eu não tenho feito mais o pós-jogo no Jornada, né? Faço pré e durante e não faço mais o pós, mas eu sempre venho ouvindo, né? Porque eu julgo, modéstia à parte, que seja o melhor pós-jogo que, enfim, consegue aliar ali a informação, consegue ter repórter em tudo quanto é lugar, consegue ter a análise, ter opinião, ter visões diferentes da mesma situação também. E chegaram algumas mensagens da galera reclamando sobre 2 coisas específicas: elenco e panela. A primeira me chamou muita atenção, porque assim, panela, eu fiquei pensando, cara, o que seria panela? Panela, pra quem não sabe, é uma expressão, porque às vezes pode ter gente de outros lugares do Brasil que não usa a mesma expressão, que é o famoso grupinho, vem da panelinha, né? O grupinho montado que, né, você faz com que aqueles jogadores acabem jogando mais, ou aquele grupinho acaba tendo vantagens. Eu fiquei pensando, quem que pode fazer parte de uma panela no Fluminense? E a conclusão que eu cheguei é que, cara, hoje em dia, ninguém. Não vi muito sentido nessa crítica. Porque, vamos lá, no geral, ali, acho que o mais agredido da escalação titular é o Germancano. E não me parece que o Germancano, o Thiago Silva, banque o Germancano de titular, ou porque com o Everaldo também era a panela do Renato de deixar o Everaldo. Me parecem escolhas equivocadas. E eu costumo dizer por várias vezes que a gente atribuir, por exemplo, quando eu pegava um jogador ruim, né? 2019, vinha 18, vou usar 18 de novo. Vinha a galera e falava assim, ó, esse Júnior Dutra tá de má vontade. Eu falava, eu não vou vir pra cá defender Júnior Dutra, não. Uma live, inclusive, que aconteceu isso. Não foi com o Júnior Dutra, não, foi com outro jogador. Aí a pessoa foi comentando assim, não, mas não tô defendendo, tô criticando o cara. Eu falei, não, você tá defendendo. Porque você tá dizendo que ele consegue jogar mais do que isso daí e não está jogando porque quer. Não. Ele é ruim. E jogador ruim pode até jogar de sacanagem, mas não muda muita coisa. O que muda é quando ele joga com ânimo. Aí, às vezes, ele se salva. E me parece que aí a gente vai para o segundo passo, que é sobre montagem de elenco, e o elenco que a gente tem. É meio óbvio que o Fluminense não sabe encerrar ciclos. E eu venho falando isso já há um bom tempo. O Fluminense tem uma filosofia no clube que é a filosofia do Mário Bittencourt, da gestão Mário Bittencourt é essa, tá? Que é, e eu falo isso, deu certo e deu errado, e eu tô falando a mesma coisa porque pra mim isso é uma análise. Isso não é necessariamente eu tô dizendo que ele tá errado ou tá certo, é análise. E vê se você concorda comigo. Que é, a gestão Mário Bittencourt prefere ter, por um ano, o último ano de um jogador não jogando nada, mas ter os anteriores bons, do que não ter um ano bom de um jogador no clube. Dou exemplo. David Braz é um cara que, enfim, a gente tem críticas, tem elogios e etc. Mas não vou nem pro David Braz, não vou pro Manuel. O Manuel tá sendo um bom exemplo esse ano. O Manuel fez um grande ano de 2022. Em 2023 teve o problema do doping, né? Teve toda a situação ali. O Fluminense prefere
arriscar que o 2025 do Manuel seja uma merda, que ele não preste pra nada e o Fluminense pague o salário à toa, do que arriscar dispensá-lo ao final de 2024 ou ao final de 2023 e ele em 2025 em outro clube jogar pra cacete. E isso acontece com todo mundo, tá? Foi assim com o Felipe Melo, foi assim com o David Braz, que eu citei também, tá sendo assim com o Germancano, tá sendo assim com todos desse elenco, com exceção do Manuel. Sabe por quê? Porque todo mundo tem contrato. Todo mundo tem contrato pro ano que vem, à exceção do Manuel e do Nonato que tá emprestado. Esse time não tem jogadores emprestados, o Fluminense não tomou nenhum jogador por empréstimo, só o Nonato. Isso é uma característica desse elenco do Fluminense. Esse time não tem jogadores que não tenham seu contrato renovado. O último foi o Guga, que foi renovado por 4 anos agora. 4 temporadas. A gente renovou o nosso lateral direito reserva, que não é um lateral direito promissor, por 4 anos. Só pra lembrar, tá? Isso é uma coisa pra se lembrar. Então, quando a gente fala de barca, de zarpar e de renovação desse elenco, só passa pelo desejo de... Só passa pelo Fluminense se transformar no malandro e ainda encontrar o otário. Porque o Terence está lá no Penharol. Sabe o que o Terence está lá no Penharol? Fez meia dúzia de jogos bons, agora lesionou o tendão de Aquiles. Você nem se volta em dezembro, porque na teoria não pode voltar, porque você não pode devolver um jogador machucado. Então, na teoria, o Penharol ainda paga mais um bocado do salário dele lá. O Terence está lá, pô. O Fluminense encontrou o otário até meio-dia. Não tem, né? Malandro e otário todo dia saem de casa, até meio-dia eles se encontram. Então, já deu meio-dia e o otário tá lá, ó, o Terence no Penharol. Alguns outros foi mais difícil, né? Alguns ficou um pouquinho mais complicado pra gente encontrar um otário, mas beleza. Aonde a gente vai encontrar tanto otário com 30 e tantos jogadores que precisam encerrar o seu ciclo? Há pouco tempo atrás, e aí eu quero fechar o vídeo falando sobre isso, aqui, vocês viram meu estúdio aqui, né? Tá todo bagunçado ali, mas tem gavetas ali no canto, aqui no canto de cá tem uma caixa organizadora, tem uma mala ali, enfim. Tem algumas coisas aqui no estúdio que são lugares, aqueles famosos lugares de guardar bagulhos ali, né, de guardar as coisas. E eu sou um cara muito acumulador. Eu vou segurando. Eu prefiro ter o último uso na hora que eu precisar daquele cabo do Sony Ericsson W3 de 2009. Eu prefiro ter aquele cabo guardado e uma hora eu precisar eu ter o cabo do que... É tipo o Fluminense. O Fluminense é do mesmo jeito que eu, nesse ponto. E aí, cara, quando tava num nível muito bizarro aqui no estúdio, que tinha tanta coisa que eu já não conseguia dar conta mais de guardar, eu entrei aqui uma vez, tomei um esporro da minha esposa. E aí eu entrei aqui no estúdio, botei uma sacola gigantesca de lixo e eu falei por mim, pra mim mesmo. Olha, inclusive tem uma caixa ali, ó, que não foi... que é nova, de produtos novos do Jornada. Mas eu entrei aqui no estúdio com um compromisso que era: se eu tenho dúvida se é pra guardar ou não, vou jogar fora. E joguei muita coisa fora. O Fluminense deveria fazer isso. Porque esse elenco ele foi montado com uma certeza do nosso antepenúltimo treinador. Não foi nem do último treinador, foi do antepenúltimo. Dezembro de 24, perdão. Allianz Parque. Eu tava lá sentadinho na coletiva do Mano Menezes. Inclusive perguntei a ele sobre renovação e tal. E ele falou sobre... O Fluminense escapou do rebaixamento. E ele falou sobre os problemas que o Fluminense tinha. O Fluminense tinha um elenco muito jovem e muito velho. Uma disparidade. O Fluminense tinha um elenco que na média de idade estava boa, mas acabava sendo, né? O Fluminense tinha ótimos jogadores, mas que ou estavam muito novos na sua carreira, ou já não tinham o mesmo físico. E você pode dizer que ele estava falando, por exemplo, de Felipe Melo e de Riquelme Felipe, aí para puxar dois extremos. E que o Fluminense precisava de jogadores, ele não usa essa palavra, mas jogadores mais operários. Em resumo, o Fluminense precisava de menos Bernais, menos Martinellis, menos Riquelmes, menos Felipes Melos, menos Thiago Silvas, menos Fábios, menos Marcelos e mais Limas. E é uma análise justa para um time de meio de tabela. Este Fluminense é um time montado para ser meio de tabela. Qual que é o problema? São dois. Um é a expectativa, que é a mãe da decepção.
Meio de tabela hoje no Brasileirão briga na parte alta, porque, pô, a Libertadores vem até o oitavo, você acha que o São Paulo que tá no meio de tabela, o Vasco agora, que é o oitavo, você acha que o Vasco tá se achando time de meio de tabela? Não, o Vasco se acha time de Libertadores, tá em oitavo no Brasileirão. O Fluminense é sétimo. Então, meio de tabela te bota mais pra cima do que pra baixo. E o segundo ponto, que eu acho que é o mais crucial, é que o Fluminense gastou rios de dinheiro pra montar um elenco de meio de tabela. O Fluminense foi no mercado, igual aquele cara que vai negociar, e ele fala bem assim, cara, eu tô querendo comprar esse carro aqui, ele tá quanto? 20 mil. Então, eu tenho 25 aqui. O Fluminense foi negociar tipo assim. Pagava o que o mercado pedia. Ah, mas o mercado tá muito complicado e tal. Mas tem que entender que o dólar lá atrás cheio de revisionismo, o Mário Bittencourt, pra poder seguir a cartilha do Mano Menezes na montagem de elenco, e 2 meses depois mandar o Mano Menezes embora. Não tô falando que a demissão do Mano foi errada, não. Mas entende como tudo é baseado na escolha, aí o Mano Menezes chegou. No meio do ano passado, as contratações do meio do ano já foram baseadas nele, as do início do ano foram baseadas nele, e o Fluminense gastando, aí vem o Renato Gaúcho, o Fluminense em top de dinheiro no Mundial, e toma 5 milhões no Soteldo. 5? O Soteldo, gente, a gente tem que achar o otário pra se livrar do Soteldo até o final do ano que vem, senão a gente paga mais um, acho que é $1,5 milhão, $2,5 milhões de dólares, eu já tô com medo, eu não quero nem ver esse número. E a gente vai gastar mais dinheiro no Soteldo ainda. Um jogador normal. Um jogador que não é essa Brastemp toda. O cara tem 1 temporada e meia de bom futebol no Brasil. E 5 anos depois dessa 1 temporada e meia, a gente estava gastando dinheiro. O que é o Santi Moreno até agora, gente? Que a gente largou 5 milha também de dólares no Santi Moreno. Aí você vira e fala bem assim, ah, Gabriel, mas tem que fazer uma limpa no elenco. Tá. Eu posso pegar os cabos daqui, jogar fora e acabou. O Fluminense não pode. O Fluminense não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque o Fluminense tá pagando esses cabos até hoje. O Fluminense ainda tá 30 e tantos jogadores. Tem que acabar o ciclo dos campeões da Libertadores 2023. Tá, então o time do Fluminense vai ter Guga de titular? Porque o Guga era banco daquele time. A gente vai tirar o Samuel Xavier e o Guga. O único lateral direito do Fluminense vai ser o Fidelis. Boa, mas não tem banco também. O Samuel não é o problema do Fluminense. Sabe quantos titulares da Libertadores a gente tem no elenco até hoje? 4. No time titular, 4. Alguns do banco eu concordo. O Keno, por exemplo, já era pra ter acabado. O Keno chegou, inclusive, a ter proposta, a gente não liberou, mas já era pra ter acabado já. O Guga já era pra ter acabado já. Então, estamos firmes aqui concordando. Essa parte... O Germancano parece que tá chegando ao fim mesmo. Samuel Xavier, Fábio, por mais que tenha falhado contra o Vasco, gente, calma aí. Calma aí. O Samuel a gente já deveria estar pensando que no ano que vem não vai funcionar. Mas não. A gente olhou pro Google e falou 4 anos. É desesperador, gente. A gente falar de barca, a gente falar de renovação, a gente falar de montagem de elenco, sem lembrar como esse elenco foi montado e o quanto vai custar para poder acabar. Porque dispensar o jogador custa dinheiro. Cascalho custa dinheiro para ser retirado. A gente tem um problema sério. A gente tem um problema sério porque a gente montou um time de 2021. Um time de 2021. Sabe qual que era a diferença do time de 2021 pro time de 2025? O time de 2021 era barato. O time de 2021 a gente reclamava que pagamos 10 milhões de reais no Caio Paulista. Exatamente. Agora a gente está pagando metade, então, 3 vezes isso no Soteldo. Enfim. Até a próxima. Valeu. Durma com essa.